Esta edição do Nossa Gente entra em campo apresentando a história de Hidetoshi Takishi, servidor aposentado do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que desde a juventude dedica-se intensamente à militância lutando por um mundo mais justo. Seus antepassados desembarcaram no Brasil amparados pela Lei de Imigração e Colonização. Meus avós vieram buscar melhores condições de vida no Brasil e trouxeram os filhos ainda pequenos. Os avós paternos até conseguiram montar uma fazenda, mas durante a Segunda Guerra eles tiveram os bens confiscados pelo governo brasileiro. Nesse período, as comunidades de imigrantes oriundas de países aliados da Alemanha nazista, entre elas a comunidade japonesa, sofreram severas restrições que duraram até o fim da guerra. Após perder a fazenda que conquistou aqui no Brasil, seu avô paterno suicidou-se. Meu pai, após um tempo trabalhando em outras fazendas, deixou o interior rumo à capital paulista com a família. A família se estabeleceu no bairro Caxingui, na época considerado periferia de São Paulo. Ridê tinha apenas 6 anos de idade quando ocorreu a mudança. Aos 11 anos, começou a trabalhar em um supermercado, onde o irmão mais velho era gerente. Ele permaneceu trabalhando no mercado até ir para o exército, o que ocorreu em plena ditadura. No entanto, nessa época, ele não tinha consciência do que aquele regime representava. Em 1975, após sair do exército, prestou vestibular e entrou na Universidade Federal de São Carlos. Ridê era mais um jovem cheio de sonhos que gostava de jogar futebol. Ele iniciou a militância no movimento estudantil pela via da Associação Atlética, referência para os universitários que gostavam de esportes como ele. Conta Luiz Carlos Prates, o Mancha. Ele era um boleiro, complementa. Eu gostava de jogar bola e dava mais importância ao futebol que ao movimento em si, relembra Ridê com uma risadinha marota. Seus relatos entusiasmados falam de uma UFSCar ainda jovem, com poucos cursos, o que permitia uma maior convivência entre os estudantes. A Federal de São Carlos nasceu em plena ditadura. Quando eu ingressei, ela tinha apenas 5 anos e já tinha uma molecada boa, relembra. Se, no primeiro momento, seu principal interesse era o futebol, logo isso mudou e seu coração e mente foram tomados pelo desejo de mudança, que persiste até os dias atuais. A disposição de lutar por um mundo mais justo contra todas as formas de opressão usadas para dividir a classe trabalhadora. Essa chama foi acesa na luta contra o regime militar, em defesa das liberdades democráticas e dos presos políticos. Ele não tem certeza das datas, mas acredita que foi em 1977, quando o enfrentamento direto aumentou. Ridê descreve 2 situações que o marcaram. A primeira foi uma passeata pela liberdade dos operários detidos na capital paulista durante uma panfletagem. Os estudantes foram duramente reprimidos no protesto, que terminou com a polícia invadindo o DCE, Diretório Central dos Estudantes, encurralando quem tinha se abrigado ali. Alguém cortou a energia elétrica do local, o que facilitou a ação violenta da polícia, que colocou os estudantes de cara para o chão, prendeu alguns e causou o maior terror. Em outro protesto, a polícia cercou os estudantes em um quarteirão, usando cachorros ferozes e bombas de gás, enquanto bombeiros usavam jatos de água. Assustados, molhados e com os olhos ardendo, precisávamos fugir das investidas da polícia, buscamos abrigos nas casas e os moradores abriam as portas para nos abrigar. Era uma situação bem maluca. Nessa lembrança, ele destaca o apoio da população ao movimento. Após concluir a graduação, Ridê iniciou sua vida profissional trabalhando em fábricas. O interesse pelo futebol o aproximava dos operários. Na beira do campo, entre uma partida e outra, regadas com cervejas geladas, ele conversava sobre os problemas que afetavam o conjunto dos trabalhadores. Nesse mesmo período, ele apoiava os estudantes secundaristas em Guarulhos. Cheguei a ser detido 2 vezes com os estudantes. Em uma delas, fomos levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo, todos com muito medo, pois não sabíamos o que poderia acontecer conosco. Nos mantiveram presos por uma noite e nos liberaram no dia seguinte. Depois de passar por 3 fábricas, ele foi contratado em uma empresa terceirizada da Marinha,
onde ficou por 1 ano. Na sequência, foi admitido no IPEM, onde ficou por 35 anos até conquistar sua aposentadoria. Nesse caminho, teve muita luta em defesa dos trabalhadores, fossem servidores públicos ou terceirizados, sempre fortalecendo as reivindicações por melhores condições de trabalho, pela valorização dos servidores, contra o assédio moral, por melhorias salariais, contra as reformas que prejudicam os trabalhadores em geral. Ou seja, Ridê se dispõe a lutar, sem trégua, por sua classe, a classe trabalhadora. Ridê considera a luta contra a burocratização o momento mais marcante na luta sindical. A gente deu uma grande batalha para manter o Sindicef como um sindicato a serviço dos trabalhadores, sem ter pessoas reivindicando ganhos pessoais, avalia. Luiz Gênova, companheiro de militância no PSTU, na ACIPEM, no Sindicef São Paulo e na CSP com Lutas, destaca a sensibilidade de Ridê para conversar com os colegas servidores e terceirizados. Sobre a CSP com Lutas, Ridê ressalta a presença dos movimentos populares lado a lado das categorias de trabalhadores do setor privado e público. Essa composição, que reúne indígenas, quilombolas, desempregados, movimentos por moradia, reflete mais a composição da população, comenta. Ridê é um cara povão, que nos enxerga e sempre vem com uma palavra de solidariedade. Não mede esforços para ajudar as ocupações, Aline da Ocupação dos Queixadas. Ridê é um amigo querido e respeitado principalmente pelas pessoas mais simples. Lembro dos trabalhos pessoais que fez com os trabalhadores da oficina antiga, defendendo as terceirizadas contra assédios e cobrando o pagamento de benefícios. Compartilha Geórgia, funcionária da ACIPEM há 30 anos. Ridê é aquela liderança suave, de fala calma, assim conduz e introduz suas ideias. Liderou com maestria e braço forte a direção do sindicato, e ainda adora festas, agregando todos os núcleos em suas reuniões deliciosas. Minha admiração se consagrou quando estivemos em lados opostos e nem por isso me virou as costas ou tratou com hostilidade. Comenta Ana Maria, servidora do IPEM. Uma das maiores qualidades do Ridê é que ele sempre nos faz ir além, nos faz pensar grande e correr atrás de suas ideias mirabolantes, que quase sempre dão certo. Dá trabalho, mas é sempre gratificante caminhar ao lado dele. Ridê nunca se conformou com as coisas como são. Que bom! Com ele, aprendemos sempre a dar o melhor de nós e a rir com ele no final. Ridê é muito querido por nossa equipe, diz Eliana Maciel, coordenadora do Sindicef São Paulo. Nas lutas recentes, Ridê não se dobrou ao fato de estar aposentado e externou sua preocupação com aqueles que mais precisam. Se a reforma administrativa passar, será o fim do funcionalismo como conhecemos. Só que isso é muito pequeno em relação ao que a população vai sofrer, pois vai ter que pagar pelos serviços públicos. Se atualmente tudo é precário devido à falta de concursos e condições de trabalho, imagina quando o interesse principal for o lucro? Precisamos lutar para barrar esse projeto que pode acabar com várias carreiras e certamente áreas como saúde e educação ficarão ainda mais precarizadas. Ele não esconde a emoção ao falar da mãe. Ela era fantástica, define enquanto disfarça uma lágrima que teme em cair. Era ela quem dividia a comida quando faltava. Quando criança, entregávamos nossos salários nas mãos dela. Ela me traz muitas recordações. Comenta, visivelmente emocionado. O Ridê se faz de durão, mas é o maior chorão que eu conheço. Comenta sorrindo Inês Santos. Sua família não tem o mesmo envolvimento com a militância. Meus pais não entendiam muito, mas sempre respeitaram minhas escolhas. Na época da ditadura, a preocupação era maior. Nos relatos acima, descobrimos que esse palmeirense gosta de futebol e é considerado um bom jogador. Eu jogo bem em todas as posições, reconhece sem falsa modéstia. Outra área que ele manda bem é a cozinha. Aprendi a cozinhar observando minha mãe e depois na prática, quando fui morar sozinho. Até hoje ainda uso os ensinamentos dela no preparo dos alimentos. Quem provou sua feijoada dá nota 10. Sua vida pessoal está intimamente ligada com a militância, seja sindical ou partidária.
e com a atuação na formação acadêmica, onde também fez inúmeros amigos. Afinal, são décadas de convivência. O Ridê foi meu orientador desde a minha iniciação científica em 2003, há 18 anos. Ao longo desse tempo, passamos por muitos percalços. É interessante como ele não se deixou abalar em nenhum momento, mesmo nas situações menos favoráveis. Sempre se mostrando otimista e resiliente. Ele me ensinou muito além de magnetismo e física. Me ensinou sobre caráter, humildade e compaixão. Essa convivência me acrescentou muitas características da personalidade dele. Eu fui muito sortuda em ter tido um orientador que muitos gostariam de ter e pelo amigo que ele se tornou. Suelane, orientanda e amiga. Em 2021, fez 30 anos que conheci o Hidetoshi enquanto fazia um estágio da graduação no IPEM. Ser aluna da UFSCar nos aproximou. Foram 3 anos de namoro e 10 de casamento. O casamento acabou, mas tenho por ele um imenso amor fraternal. Por isso, o Até que a Morte nos separe continua até hoje. Ele é a melhor pessoa que conheci. Foi e sempre será meu grande companheiro. Para todas as decisões em minha vida, sempre consulto a opinião dele. Esse japonês deu, e ainda dá, a vida pela Revolução Socialista, por acreditar ser o único caminho para uma sociedade digna. Ele é o responsável por eu também acreditar nisso. Gratidão, querido Hidetoshi Takishi. Isabel Ramos Ruiz. Apesar dos percalços da vida, Hide se considera uma pessoa realizada. Certamente, a senhora Toshi deve ter sido uma mãe orgulhosa.